das coisas que mais sabota o profissional cabeleireiro é o perfeccionismo. É o cabeleireiro que ele tenta ser perfeito em tudo. A gente sabe, gente, que nós nunca vamos atingir a perfeição. Todo mundo sabe disso, não é verdade? Eu sempre falo que tem cabeleireiro que ele é extremamente perfeccionista, gente. Ele quer acertar em tudo, ele quer ser perfeito em tudo, né? Então, assim, o primeiro passo de tudo é a gente aceitar as nossas imperfeições e entender que elas fazem parte do processo de crescimento do profissional cabeleireiro. Eu, por exemplo, eu sou cabeleireiro há 16 anos e eu já errei muito dentro da minha profissão. E eu nunca fui um profissional perfeccionista. É claro que eu sempre entreguei o meu melhor, eu sempre dei o meu melhor, sempre fiz o meu melhor, mas eu nunca fui perfeccionista. Você tentar chegar à perfeição, você querer ser perfeito, não vai te levar ao sucesso profissional. Então, o primeiro passo de tudo é você se aceitar como você é. Você aceitar as limitações que você vai ter durante a sua jornada. Você que está entrando na profissão agora, você que está começando como cabeleireiro agora. Não que o cabeleireiro mais experiente, ele não tenha, né, o perfeccionismo, né? Não que o cabeleireiro, ele não queira ser perfeito, o cabeleireiro que já é cabeleireiro. Só que quanto mais vai passando o tempo, quanto mais experiente o cabeleireiro fica, mais seguro ele fica de si, né? Então, essa questão de você tentar a perfeição, tentar ser perfeito em tudo, você acaba muitas vezes se auto-sabotando. E normalmente isso acontece quando você está no início de profissão. Então, um passo muito importante para o seu crescimento é você entender que as dificuldades e o trabalho não estar perfeito faz parte do seu processo, faz parte do processo do profissional. Eu, quando comecei na minha profissão, muita mecha eu errei, muito cabelo torto eu deixei, muita mecha eu errei na tonalização, muita mecha eu errei na aplicação, muita mecha manchou a raiz da cliente, muito corte a cliente queria viradinho para dentro e eu fazia viradinho para fora. Muito corte a cliente queria nuca batida e eu não sabia fazer nuca batida. Mas por que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque eu estou no meu processo de crescimento. Eu comparo muito o profissional iniciante com uma criança que está aprendendo a falar. Você pega uma criança que está aprendendo a falar. Essa criança, ela não vai simplesmente sair da barriga da mãe já falando todas as palavras, né? Essa criança, no primeiro ano de idade, não vai estar falando tudo, né? Qual é o processo? Primeiro essa criança começa a aprender as palavras e depois ele começa a soletrar as palavras e quando ele aprende a soletrar essas palavras, ele não vai diretamente já falar corretamente. Ele começa a falar e aí aos poucos ele vai errando e aprendendo e assim ele começa a falar palavras limpas. A mesma coisa é o cabeleireiro iniciante. O cabeleireiro iniciante, ele fez o curso básico, ele saiu do curso básico, ele começa a entender as técnicas, depois ele começa a praticar e após as práticas ele começa a vender mais seu trabalho, entregar mais seu trabalho, só que dentro desse processo vai acontecer o quê? Vai acontecer erros e você tem que aceitar esses erros. E muito cabeleireiro desiste da sua profissão porque não aceita errar, não aceita não ter perfeição no seu trabalho. Então aceite, gente, aceite. Você precisa entender que toda imperfeição faz parte do processo de crescimento do profissional. Fez parte do meu crescimento profissional e fez parte do crescimento de grandes outros profissionais cabeleireiros. Eu sempre falo aqui que o cabeleireiro de sucesso hoje foi o cabeleireiro que um dia começou e um dia também teve imperfeições no seu trabalho. Foi o cabeleireiro que um dia também errou, tanto quanto você erra no seu dia a dia. Sabe qual é a diferença entre eu e esse outro cabeleireiro, entre muitos que muitas vezes desistem da profissão? É que nós entendemos que faz parte do processo. Então você que está começando agora, você precisa entender que faz parte do seu crescimento profissional errar. O que você não pode é permanecer no erro.
melhore o seu trabalho.